Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre... Eu poderia falar sobre Queiroz e Bozo e qualquer outra coisa assim, mas vamos para o que realmente importa, sabe? Para aquilo que realmente deve ser debatido e conversado. A queda deles é todos os dias, velho. E isso é inevitável, sabe? Mas hoje eu gostaria de falar sobre a base, uma das bases, né, do próprio sistema ímpio, porque a base do sistema ímpio é justamente a sua própria queda. Sabe? Mas a base da antidemocracia representativa é a ilusão de separatividade que gera o racismo, né? Justamente ao você escolher ou achar que pode escolher outra pessoa para lhe governar, ou seja, vivendo em desgoverno, pois o Pai te governa, entende? Ao negar a palavra do Cristo, porque ninguém pode ter dois senhores, ao aceitar a falácia constitucional, vive-se a queda, sabe? A deteriorização, a destruição, através da própria dedução lógica, de justamente da ilusão, da mentira, da falácia. Pois todo o poder emana do Pai, dentro de nós. Emana da essência de todo o universo que somos. O próprio Um. Entende? E que te governa dentro de ti. É a própria lógica que rege os seus pensamentos. É esse o real governo. E todo e qualquer outro que se diga governo é desgoverno. Sabe? Então, essa ilusão de separatividade, que gera o próprio racismo, e de superioridade, que gera o próprio nazismo, é uma das bases dessa própria antidemocracia representativa. E a melhor forma de entender isso é justamente entender que ao você escolher outro, na ilusão de que ele vai te governar, ou seja, viver em desgoverno, cria-se essa casta, né, que se separa do povo e também cria essa ilusão nessa casta de que é superior ao povo, entende? Quando eu digo povo, falo do povo de Deus. E o povo realmente de Deus entende isso e boicota e acaba com o sistema ímpio. Ou seja, não vota, não faz parte do sistema e luta a todo momento para justamente construir o governo Una do Pai dentro de nós, entende? E viver esse governo Una. E fazer o outro acordar para que a falácia constitucional, entende? Entender que é a Constituição a falácia. Mas hoje eu gostaria de falar sobre isso, focando realmente mais no racismo e no nazismo, que é gerado pela ilusão de separatividade e de superioridade. O racismo não é somente ligado ao escravismo, mas algo das instituições, ou seja, é algo que está enraizado na própria instituição da falácia constitucional, da antidemocracia representativa, da ditadura burguesa. Pois todo o sistema ímpio é uma ditadura de sua classe não, de uma forma, a classe dominante, né? Que vive a ilusão de que domina algo, porque quem domina é o Pai dentro da gente todos os dias. Que é algo que chegando no higienismo, ou no fascismo, no genocídio e do rentismo do STF ímpio. E hoje eu gostaria de focar justamente nisso. A prova maior que o sistema ímpio é uma ditadura burguesa, ou seja, uma ditadura, uma ditadura da sua própria classe dominante, da caterva dominante, ou seja, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas que fazem parte desse sistema ímpio, sabe? O STF ímpio sentar no processo da auditoria da dívida. Há um processo no STF ímpio que justamente fala da necessidade de fazer uma auditoria com a assinatura de milhões de brasileiros. E eles sentam nisso. Isso é uma das, se não a prova maior, de que essa caterva, essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, formada por todos eles,
todo o sistema ímpio, tudo aquilo que a falácia constitucional gera, justamente a ilusão de propriedade privada, sabe? Por quê? A caterva quer um Estado ímpio grande para lucrar com o seu endividamento, ou seja, com a ilusão. Um grande exemplo disso é o seguinte: o STF senta nesse processo de auditoria da dívida. Essa dívida gera a todo momento a própria classe rentista, né? Os esquizo-rentistas, aqueles que lucram, que fazem parte dessa grande quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Essa caterva que é formada também pelos banqueiros, pelos esquizo-rentistas, pelos representantes do sistema ímpio e representantes eleitos, que eu digo, por isso aspas. E justamente isso gera não só o roubo, mas o roubo seguido de morte, ou seja, o latrocínio do povo diariamente, entende? Não é só esses mortos que estão de Covid, que estão morrendo porque só tem 3% do orçamento para a saúde, sabe? Enquanto 50% é roubado por essa caterva, por essa quadrilha, ao qual até o próprio STF ímpio faz parte, porque hoje senta em cima de um processo que pede a auditoria de uma dívida que nunca foi paga, ou que nunca foi auditada. Ou seja, um roubo anual de formado também pelos deputados que votam no final do ano na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, fazendo-os fazer parte justamente dessa mesma quadrilha que é formada também pelos rentistas e banqueiros e os ex-ministros do STF ímpio ou de qualquer uma representação do sistema ímpio, ou seja, da antidemocracia representativa da falácia constitucional, entende? E eu gostaria de dar um exemplo. A melhor forma de dar esse exemplo é o seguinte: no começo dessa pandemia foi dado aos banqueiros, aos esquizo-rentistas, a essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, 1 trilhão e um pouco mais, 1 trilhão, 1,3, 1,2 a 1,3 trilhões de reais para essa caterva, entende? Para essa caterva, no caso, ajudar a indústria brasileira, as pequenas empresas e etc. Esse dinheiro não chegou nas pequenas empresas, porque esses bancos pegaram e guardaram o dinheiro, porque eles podem pegar esse dinheiro, deixar guardado e o próprio Banco Central, ou seja, o dinheiro da gente, remunerar esse próprio dinheiro que foi roubado da gente, entende? Mensalmente, velho. Enquanto as empresas e as pessoas estão ficando cada vez mais desempregadas e algumas pessoas dependendo desse auxílio para comer, entende? E aí eles pegam 1 trilhão e 12... Sabe quanto deu esses primeiros 3 meses do auxílio emergencial? 123 bilhões. No primeiro dia foi dado 1 trilhão e um pouco mais de 200 bilhões a essa caterva, a essa quadrilha esquizorrentista, entende? Isso é o roubo seguido da morte do povo. É o genocídio, sabe? É um latrocínio diariamente aceitado por essa caterva do sistema judiciário que ainda tem, que ainda convive com um despresidente, um fanático psicótico nazifascista genocida, véio, que todos os dias mata mais o povo diariamente com as suas atitudes. Entende? Eu não estou nem falando com relação à quadrilha da qual ele faz parte.
Eu estou falando com relação às mortes que eles geram, entende? Isso não é só gerado pelo despresidente ou pela família do despresidente, mas é gerado por todo o sistema ímpio, toda a antidemocracia, toda a falácia constitucional. É genocida. Todos aqueles que a apoiam são homicidas, entende? É com isso que você tem que entender, sabe? Enquanto essa gente rouba o povo e mata o povo diariamente, eles têm lucrado diariamente. Sabe o que e através da própria falácia constitucional. Sabe o que é essa falácia constitucional? Tem dado apoio à própria ilusão de propriedade privada. Porque a propriedade privada no país, eu não estou nem falando com relação ao pai, que é o proprietário único de todas as coisas. Êxodo 19:5, né? Além de proprietário do povo de Deus, o pai é proprietário da própria terra, de todo o universo, sabe? E você não pode chegar e se dizer dono de qualquer coisa através de uma falácia constitucional, negando o verdadeiro dono de todas as coisas, a palavra do verdadeiro dono de todas as coisas, entende? Mas não é só por isso. Eu estou falando de justiça. De todos esses últimos, por exemplo, 500 anos, a qual o povo, que é o real dono dessa terra, o povo de Deus, que é real dono da terra, junto com o Pai, porque para ser dono tem que entender que o Pai é dono de todas as coisas, mas nem é isso. É justamente seguidamente a história mostrando, através dos portugueses, depois dos latifundiários, depois justamente, né, dessa ilusão de separatividade que gerou o escravismo negro no país e que gera esse escravismo diariamente, como no vídeo que eu fiz aqui nos últimos dias. Mas com relação sim, e essa somatória da dívida nunca ter sido auditada nos últimos 30 anos, por exemplo, e as pessoas terem lucrado com o sangue e o suor do povo, todo aquele que tem um carro de mais de 100 mil reais na rua, todo aquele que é responsável pelo genocídio do povo, que lucra com esse roubo, sabe? Com a quadrilha ímpia de vândalos genocidas formada por esses banqueiros, formada por esses 10 governos, formado por esses representantes de uma antidemocracia, sabe? Tudo isso daí mostra que essa ilusão de propriedade privada vive sua destruição a todo momento, através da própria dedução lógica na cabeça das pessoas. O subconsciente das pessoas sabe que realmente essa quadrilha não é dona de nada e merece não só devolver tudo para o povo, mas pagar pelos seus crimes, pelo sangue derramado, entende? Pelo suor do povo que passa 8 horas dentro de um ônibus para poder trabalhar mais 8 horas, entende? É disso que a gente está falando, e para entender realmente a justiça, tem que entender isso. E a única forma de realmente ser justo é lutar contra isso. Sabe? Não tem como você ser justo e aceitar uma falácia constitucional que nega a palavra do Cristo, entende? É sobre isso que eu estou falando. Mas por hoje é só. Volto no domingo para falar mais sobre mais coisas. E peço para que você, se curtiu, curta o vídeo do canal e se inscreva no canal, e até mais.